Nos períodos de seca, os animais estão dispostos a arriscar suas vidas para conseguir pelo menos um pouco de água. Os babuínos e seus filhotes chegam muito perto dos aquíferos onde vivem crocodilos. Basta uma pequena distração e o predador agarra o filhote com seus dentes afiados. A mãe consegue escapar, os babuínos até conseguem recuperar o bebê, mas é tarde demais. A água é muito perigosa. Sim, os macacos tiveram que recuar, mas eles voltarão. E da próxima vez eles terão lanças. E não estou brincando nem exagerando. Os primatas são mesmo capazes de fazer lanças. E tem mais. Eles sabem como usar essas armas. Os chimpanzés da região de Fongoli, no Senegal, foram parar nas manchetes dos jornais em 2007, quando pesquisadores descobriram que eles caçam vertebrados com ferramentas. Essa descoberta fez dos chimpanzés os primeiros animais conhecidos capazes de fazer algo assim. Os cientistas continuaram estudando essa comunidade de primatas e descobriram outra característica interessante. São as fêmeas que costumam fazer as lanças. Cerca de 60% das armas foram feitas por elas. Mas a astúcia das chimpanzés fêmeas não é tão surpreendente assim. Seus músculos são menores e geralmente há filhotes pendurados nas suas costas ou barriga. Resumindo, as fêmeas precisam usar o cérebro para conseguir comida suficiente. É por isso que fazem lanças. Para isso, os chimpanzés precisam de galhos de árvores. Eles removem os galinhos menores e as folhas. Já a ponta frágil é quebrada ou mordida fora. A partir daí, tudo funciona da mesma forma que com qualquer outra lança. A ponta mais afiada é usada para cutucar e a ponta cega para segurar. Os chimpanzés sabem muito bem que um simples golpe com um bastão será muito mais eficaz do que um golpe com a mão. Os cientistas até realizaram um experimento. Eles mostraram aos primatas um leopardo empalhado muito ameaçador, mas que girava a cabeça de forma pouco realista. Naturalmente, os chimpanzés agarraram varas na mesma hora. Será que isso significa que um dia um chimpanzé se dará conta de que as lanças também podem ser usadas para afastar predadores e não apenas caçar? Acho que sim. Ainda mais que já existem precedentes em que os chimpanzés planejaram suas ações com antecedência e realizaram um ataque pensado ao inimigo. Em abril de 2015, na Holanda, uma chimpanzé fêmea abateu um drone que filmava o zoológico real de Burgers. Durante seu primeiro voo, o drone chamou a atenção de alguns chimpanzés em um recinto. Eles agarraram galhos e subiram até onde o drone pairava, mas não fizeram nada. No entanto, quando o dispositivo voltou, os animais já estavam preparados. Duas fêmeas ficaram sentadas onde o drone iria pairar, segurando longos galhos nas mãos. Com esses galhos, elas derrubaram facilmente o drone, e elas agiram sem um pingo de medo. Isso foi notado por primatologistas que estudam as emoções dos macacos. Mas vamos deixar os primatas de lado. Afinal, os chimpanzés são muito parecidos conosco, o que significa que o fato deles usarem armas é quase natural. Agora uma cacatua... As cacatuas são pássaros bem inteligentes, mas não esperamos que elas declarem guerra à humanidade. Recentemente, no final de novembro de 2022, em Melbourne, uma grande cacatua de crista amarela agarrou vasos de flores no parapeito de uma janela e os jogou no chão. Não haveria problema nenhum se isso não tivesse acontecido no quarto andar. Você pode imaginar um vaso de flores caindo dessa altura na cabeça de uma pessoa? Um vaso caiu no toldo de uma lanchonete, ricocheteou em um caminhão estacionado e foi parar no meio da rua. Outro quase atingiu um eletricista local na cabeça. Depois disso, esse cara começou a alertar os moradores do prédio sobre o perigo. Os especialistas argumentam que a cacatua estava apenas brincando, mas... essa espécie de guerra entre as cacatuas e os australianos já dura algum tempo. Os pesquisadores até chamaram isso de corrida armamentista entre espécies. Os moradores de Sydney estão recorrendo a medidas cada vez mais bizarras para impedir que as cacatuas invadam as latas de lixo. Foram registradas pelo menos 52 combinações documentadas de métodos com os quais as pessoas tentam afugentar os pássaros. O problema é que as cacatuas são muito espertas. Como qualquer outro animal, elas são atraídas pelos restos de comida. Sua inteligência combinada com o seu bico afiado dá à cacatua acesso às latas de lixo, apesar dos esforços dos humanos. E isso é apenas parte do problema. O que acontece é que as cacatuas de Sydney aprendem umas com as outras. Sua capacidade de abrir latas de lixo se espalhou por 44 bairros em apenas 2 anos. Isso é muito rápido em termos de aprendizado animal. E o processo não é fácil. Para abrir a tampa da lata de lixo, a cacatua deve aplicar não só uma grande força, mas também executar uma certa sequência de ações bastante complicada. Pareceria que é algo muito difícil de lembrar, mas as aves simplesmente observam os outros abrindo as lixeiras e depois tentam repetir. E assim por diante até dar certo. Para ser sincero, estou fascinado com a capacidade de aprendizado da cacatua. Se o Steve e eu não tivéssemos um gato, eu gostaria de ter uma cacatua. Se bem que... se as cacatuas aprendem tão bem umas com as outras, onde está a garantia de que daqui a pouco todas elas não vão começar a jogar vasos de flores nas pessoas?
Além disso, essas aves já estão criando certos transtornos e estão lutando ativamente contra coisas que na verdade visavam combatê-las. Também na Austrália, uma cacatua foi vista arrancando de um prédio umas pontas especiais que as pessoas instalaram para evitar que cacatuas pousassem neste prédio. E dada a velocidade do aprendizado, não demorará muito para que o restante das aves descubra que é possível fazer isso. Mas o que você acha de aves que sabem usar armas? Felizmente não são armas de fogo. No entanto, há evidências documentárias de um confronto entre um gaio de Steller e um corvo americano. O corvo estava comendo no comedouro e o gaio ficou tentando afastá-lo por muito tempo, mas não conseguiu. Então o gaio voou até uns arbustos mais próximos, quebrou um galho dele, voltou até o corvo e o cutucou com a ponta afiada do galho. Além disso, o bastão era ideal para o tamanho do gaio, razão pela qual os pesquisadores concluíram que se tratava de uma arma. Só que essa arma não ajudou muito. O corvo revidou o ataque do gaio, que acabou derrubando o graveto. O corvo pegou o bastão e foi atrás do seu agressor. A verdade é que essa foi uma manobra muito arriscada por parte do gaio. Afinal, os corvídeos são conhecidos por fabricar e usar diversas ferramentas. Um exemplo muito marcante é o corvo da Nova Caledônia. Essas aves usam uma variedade de ferramentas para obter comida e são as únicas espécies conhecidas além dos humanos que fazem anzóis. Ou seja, esses pássaros selecionam cuidadosamente galhos ou caules e depois os dobram em um determinado ângulo de modo que com a ajuda do gancho resultante seja mais fácil puxar os insetos de buracos e fendas. Já os corvos comuns usam bastões para lutas de brincadeira. Algo tipo uma arma de madeira para quem ainda não aprendeu a manusear espadas de verdade, sabe? Só que no lugar de espadas, os corvos têm bicos e garras poderosos. Comparados com eles, os gravetos são uma bobagem. Portanto, os pássaros os usam em lutinhas de brincadeira. Os jovens corvos lutam entre si com os gravetos e os usam da mesma forma que as crianças humanas. Ou seja, não faz sentido, mas é divertido. E tudo isso é muito engraçado, claro. Até mesmo as cacatuas e os vasos que elas jogam do peitoril das janelas não parecem tão perigosos em comparação com os elefantes. Os elefantes são conhecidos por pegar objetos pesados como pedras, paus ou ossos e jogá-los naqueles que não gostam. Por exemplo, em pessoas ou em carros. O pior é que os elefantes fazem isso com grande precisão. Mas não pense que eles odeiam os humanos. Os elefantes também jogam objetos uns nos outros. Por exemplo, durante uma briga mais acalorada ou durante uma brincadeira. Além disso, os elefantes lançam ou derrubam pedras e toras grandes em cercas elétricas deliberadamente. Sim, aquelas cercas que as pessoas erguem especialmente para que os elefantes não se aproximem das moradias e plantações dos humanos. A eletricidade deveria assustar os animais, mas eles aprenderam a lidar com ela. Podemos dizer até que os elefantes usam pedras para a guerra de cerco e destroem os muros das fortificações humanas, mesmo que se tratem apenas de cercas elétricas. Já mencionei que os elefantes jogam pedras em carros. Isso é feito não só por elefantes selvagens, mas também por aqueles que estão mais ou menos acostumados com as pessoas. Esse ataque pode acontecer de repente, mesmo quando as pessoas estão tentando ao máximo não irritar o elefante e ele está agindo de forma amigável. Mesmo assim, uma pedra ainda pode voar na sua direção. Naturalmente, um elefante em um zoológico não abandona seus hábitos, e isso às vezes tem consequências muito sérias. Em um zoológico coreano, uma mulher sofreu um ferimento na cabeça pois um elefante jogou uma pedra nela. Por quê? Só porque ele estava afim. Já no Marrocos, em 2016, uma menina morreu por causa de um arremesso de pedra desses. O golpe foi tão forte que nem os primeiros socorros nem a intervenção dos médicos puderam ajudar. A menina morreu poucas horas depois de ser levada ao hospital. Mas sabe o que é mais impressionante? Os elefantes, essas criaturas enormes e desajeitadas, vencem a guerra até contra as moscas. Para isso, os elefantes usam galhos que seguram com suas trombas e depois batem nos insetos irritantes com esses mesmos galhos. Existem até estudos que confirmam que o número de golpes aumenta quando há mais moscas, e que o número de moscas sobre e ao redor dos elefantes diminui 43% quando os galhos estão disponíveis para os animais. Se você já tentou esmagar uma mosca que voa ao seu redor, provavelmente entende que essa pode ser uma tarefa muito difícil, mas os elefantes são ótimos nisso. Além disso, às vezes eles alteram os galhos de propósito, quebrando partes deles para torná-los mais curtos ou removendo o excesso de folhas. Isso significa que os elefantes podem não só usar objetos como ferramentas, mas também aprimorá-los para melhor realizar uma tarefa. Mesmo no caso de animais tão inteligentes, isso é muito legal. No entanto, os animais nem sempre usam ferramentas para ferir alguém. Nas florestas da África Ocidental, os cientistas observaram chimpanzés machos adultos que se comportavam de maneira estranha.
Quer dizer, estranha até mesmo para um chimpanzé. Eles pegavam uma pedra, gritavam, jogavam a pedra em uma árvore e saíam correndo. Qual poderia ser o sentido disso? As pedras eram atiradas em árvores diferentes, mas algumas delas eram especialmente populares e montes enormes de pedras se formavam debaixo delas. E os cientistas sabem por que isso acontece? Bem, eles não têm muita certeza, mas existem algumas suposições baseadas em pesquisas. Os chimpanzés parecem preferir atirar pedras nas árvores que produzem um som mais denso e prolongado quando atingidas. Isso sugere que o significado desse comportamento estranho está em algum tipo de comunicação que ainda é incompreensível para os humanos. Pode ser também que os chimpanzés simplesmente gostam do som e é assim que eles fazem sua música. Acabei de dizer que nem todos os animais usam ferramentas para ferir os outros. Mas então o Steve me contou sobre polvos. E você precisa escutar isso. Há registros de que muitos polvos coletam vários detritos marinhos e depois os jogam uns nos outros. Os cientistas não sabem o motivo desse comportamento. Talvez seja dessa maneira que um polvo diga ao outro para ficar longe. Ou talvez ele só fique jogando lixo porque está de mau humor e acabe acertando alguém sem querer. No entanto, são muitos projéteis, afinal os polvos têm muitos membros. Além disso, eles são lançados a uma grande velocidade. Usando os sifões, que são os órgãos com os quais estes cefalópodes costumam se mover, os polvos lançam conchas. Na verdade, eles provavelmente não as jogam, e sim as cospem com um jato d'água de alta pressão. É algo parecido com um motor a jato ao contrário, mas não há uma explicação exata de por que isso acontece. Até mais!